Olá, seja bem-vindo ao primeiro Poeta, Poemas e Algo Mais. Nesses vídeos eu estarei introduzindo alguns poetas para vocês, declamando suas poesias e falando sobre elas, comentando. Hoje vamos começar com Castro Alves, o poeta dos escravos. E como vocês podem ver pela foto, ele é extremamente jovem, bonito, e isso é uma referência até porque ele morreu muito jovem, com 24 anos. E era citado assim pelos críticos da época, pelas pessoas que comentavam, por artigos de jornais. O Castro Alves, ele vai morrer com 24 anos. O seu nome verdadeiro era Antônio Frederico de Castro Alves, originário de Curralinho, hoje em dia Castro Alves, o nome da cidade, Bahia, nascendo em 14 de março de 1847 e morrendo em 6 de junho de 1871, ele morreu de tuberculose. Como já deu para perceber nesses vídeos, diferente dos vídeos dos filósofos, eu não vou estar aparecendo, serão slides. A ideia é que vocês possam ver os textos. Quando eu for ler as poesias, vocês estejam vendo os textos e lendo os textos, que é o principal. Nessa terceira imagem vocês veem o primeiro livro dele, assinado pelo Castro Alves. E a gente tem que falar que o Castro Alves ele faz parte da terceira geração do romantismo. Ou seja, nas poesias dele, nós temos uma riqueza muito grande de crítica social, um tom de declamar, um tom até político, de questões contra a escravidão, a pró-república, debatendo os índios, debatendo questões sociais mesmo, que a gente vai chamar de poesia social, o que são características do condoreirismo, uma grande parte da escola da terceira geração do romantismo, que é exatamente expressar-se de igual para igual, querer a igualdade, querer a liberdade, muito oriundo, como todo o romantismo lá da Revolução Francesa. Terão outros poetas futuramente, e eles vão estar em outras fases do romantismo, daí eu vou apresentar essas outras fases. Só que o Castro Alves ele não fala apenas de temas sociais, temas políticos. Inclusive, o primeiro livro, e o único que foi publicado em vida dele, não falava sobre escravidão sequer. E sim, nós temos também a ideia do eu lírico, do isolamento do artista, do culto à sensibilidade, do amor à paixão, a uma determinada musa. Mas o que vai nos chamar a atenção mesmo na poesia dele é o tema social e político, no qual ele vai trabalhar a escravidão. Quando ninguém pensava em abolir a escravidão, ele já se colocava como um hino da campanha abolicionista e da consciência negra na literatura, sendo que ele acaba morrendo antes de ver a liberdade dos escravos, a abolição da escravatura, que só vai acontecer, acredito eu, que em 1888, quando a princesa Isabel libera os escravos. Vamos ao primeiro poema que eu escolhi 3 poemas. O nome desse poema é Antítese, o que é um nome muito forte, é uma figura de linguagem da literatura, que vai colocar os opostos, não é mesmo? Então, o poema por si só já é uma figura de linguagem, ele já é uma expressão pelo título de que vai haver uma dualidade, uma comparação. E nesse caso ele vai comparar, como vocês vão ver, o branco livre e o negro escravo. E ele começa com a seguinte epígrafe: o seu prêmio, o desprezo e uma carta de alforria quando tens gastas as forças e não pode mais ganhar a subsistência. Maciel Pinheiro.
E após a epígrafe, o Castro Alves vai para a poesia. Cintila a festa nas salas, das serpentinas de prata jorram luzes em cascatas sobre sedas e rubis. Soa a orquestra como silfos, na valsa os pares perpassam, sobre as flores que se enlaçam dos tapetes nos colchins. Entanto a névoa da noite, no ártrio da vasta rua, como um sudário flutua nos ombros da solidão, e as ventanias errantes, pelos ermos perpassando, vão se ocultar soluçando nos antros da escuridão. Tudo é deserto somente. A praça em meio se agita, dúbia forma que palpita, se estorce em rouco estertor. Espécie de cão sem dono, desprezado na agonia, larva da noite sombria, mescla de trevas e horror. É ele o escravo maldito, o velho desamparado, bem como o cedro lascado, bem como o cedro no chão. Tem por leito de agonias as lájeas do pavimento, e como único lamento passa rugindo o tufão. Chorai os orvalhos da noite, soluçai ventos errantes, astros da noite brilhantes, cede os círios do infeliz. Que o cadáver insepulto, nas praças abandonado, é um verbo de luz umbrado que a liberdade prediz. Esse é um poema muito lindo do Castro Alves. O poema já se inicia apresentando uma vida muito bonita dos bailes suntuosos. É um ambiente à primeira vista feliz, luxuoso, que a alegria é tamanha que a valsa é mágica e os pares dançam felizes em silfos. Daí nós temos a segunda estrofe, onde a antítese começa a ganhar forma mesmo, e nós saímos do espaço luxuoso e bonito e vamos para um ambiente que é solidão e sofrimento. É como se da felicidade do homem branco e livre surgisse o escravo. E esse espaço das festas passa a ser ilusório, como uma única morada. E ele começa a debater a condição humana mesmo, a ideia do desprezo, largado na noite sombria, uma mescla de trevas e horror. E, continuando o raciocínio, ele vai para o escravo mesmo, onde o poeta grita o choro do escravo, ele denuncia essa morte social, essa morte econômica, essa ideia de desprezo. É realmente uma comparação, é um poema muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu declamei. Não sou o melhor para declamar poesias. O segundo poema é O Adeus de Teresa. Esse poema, diferente do primeiro, que tem um debate social, uma questão meio de declamar e de gritar os problemas que eram vistos e eminentes na sociedade, tem mais aquele perfil romântico. Então, nós vamos entender que no Adeus a Teresa, Adeus de Teresa, nós vamos ter a musa, o romântico, o poeta sensível, a ideia da sensibilidade mesmo, que eu já falei anteriormente. Vamos ao poema. Dessa vez ele não começa com epígrafe, a gente vai direto para o poema. A vez primeira que eu fitei Teresa, com as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos gritos seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse a tremer cofala, e ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando a presa, e ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio.
prazeres divinais, gozos de empírio. Mas um dia volvi aos lares meus, partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei era o palácio em festa, era a voz dela e de um homem lá na orquestra, preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa, foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Esse é um poema nos moldes românticos. A ideia da pálida Teresa, como os românticos descreviam suas musas, meio estáticas, delicadas, frágeis. Só que até tem um quê de diferente da tradição romântica, porque na última estrofe a gente tem a ideia de que a Teresa, ela teve uma ação, ela não foi vitimada, ou ela foi tão sem ação que acabou se deixando levar por outro amor. É um poema muito cutizinho, eu escolhi ele exatamente para que vocês pudessem ver esse lado sensível e não político, mas romântico e amoroso do Castro Alves, para que nós cheguemos então no mais debatido e conhecido dos poemas do Castro Alves, Navio Negreiro. É o terceiro poema e último do nosso vídeo. Ele é bem longo e ele é dividido em 6 partes. Nessas 6 partes, nós temos 6 estilos de poesia diferentes. No primeiro, nós temos estrofes de 4 versos. No segundo, nós temos estrofes de 10 versos. E assim nós vamos tendo essa construção. Esse poema se tornou um hino da consciência negra no Brasil da época e da libertação dos escravos. Ele debate a realidade desses escravos. Vamos ver e aos poucos a gente vai comentar também. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinco o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar do firmamento. Os astros saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentes constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, 2 infinitos. Ali se estreitam num abraço insano, azuis dourados, plácidos, sublimes. Qual dos 2 é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro, brigue, corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem, onde vai, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz, quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar, em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente, pelas vagas sem fim boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos 4 mundos, crianças que a procela acalentara no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assovia. Porque foges assim, barco ligeiro? Porque foges do pávido poeta? Ó, quem me dera acompanhar-te à esteira, que assemelha no mar doudo cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazes, sacode as penas, leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Que importa do nauto berço? Donde é filho, qual o seu lar? Ama a cadência do verso, que lhe ensina o velho mar. Cantai,
que a morte é divina. Resvala o brigue a bolina, como o golfinho veloz. Presa ao mastro da maisena, saudosa bandeira acena as vagas que deixa após. Do espanhol as cantilenas, requebradas de lancor, lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Da Itália o filho indolente, canta a Veneza dormente, terra de amor e traição, ou do Golfo, no regaço, relembra os versos de Tasso, junto às lavas do vulcão. Ó inglês, marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou, porque a Inglaterra é um navio, que Deus na mancha ancorou. Rijo entoa pátrias glórias, lembrando orgulho e histórias de Nelson e de Albuquerque, o francês predestinado, canta os louros do passado e os loureiros do porvir. Os marinheiros helenos que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou, homens que Fídias talhara, vão cantando em noite clara versos que Homero gemeu. Nautas de todas as pragas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais, não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame vil, meu Deus, que horror. Era um sonho dantesco, o trombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais, se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora, dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo, chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais, qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mas que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa liberrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão, ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, com agaro foi também, que sedentas alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, nalma, lágrimas e fel,
como Agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem de dar para Ismael. Lá nas areias ínfidas, das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis, passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana, cisma da noite nos véus, adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois o Ariel extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, deserto só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que cede, e cai para não mais erguer-se. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem a serra leoa, a guerra a caça ao leão, o sono dormindo à toa sobre as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea lúgubre serpente, nas roscas da escravidão, e assim, zombando da morte, dança o lúgubre corte, ao som do açoute e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que bandeira empresta, para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nesta festa, que manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Ao riverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beije balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no prêlago profundo. Mas é infâmia demais, da árteria plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranque este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Pois é, esse foi o poema, bem longo. Castro Alves escreveu versos, agora como vocês puderam ver, é um poema bem dinâmico. A gente percebe isso claramente, é um poema realmente entrosado, em que a gente vê o debate da escravidão, a agonia do próprio eu lírico, e quem sabe o Castro Alves, na relação dos negros, certo? Esse poema foi publicado em 1868 e antecedeu em 20 anos a abolição da escravatura no Brasil. Era realmente uma voz de alguém preocupado e indignado com essa situação. Ele é dividido em 6 partes, como eu falei, e todas elas têm estruturas diferentes, o que afirma realmente a liberdade do formalismo romântico. A primeira parte, ela é rimada em pares, são versos decassílabos, e o poeta vai estar evocando a beleza, utilizando de imagens do mar, do céu, do infinito, para dizer o quão belo e onde é o local, certo? Para então colocar o albatroz, que é quem vai observar essa situação. O albatroz, ele é o sujeito a perceber essa situação, para não dizer o eu lírico, talvez.
Depois disso, nós temos a segunda parte do poema, que começa em que importa do nauto berço, de onde é filho, qual seu lar, onde nós temos 4 décimas, com rimas AB, AB, CC, DE, ED, ou seja, heptassilábicos, e que o poeta, o eu lírico, vai estar enaltecendo os marinheiros e suas façanhas, porque os marinheiros, durante toda a história, foram heróis, e daí para isso ele vai revisitar os heróis ingleses, os heróis espanhóis, os italianos de Veneza, ou seja, ele visita até Shakespeare, pode-se dizer, porque a literatura, uma literatura que faz muita referência. Ele revisita Ulisses. O que a gente percebe, então, é que o Castro Alves deixa a permear que ele tem muita cultura, e muita cultura literária mesmo, histórica literária. Depois disso, nós temos a terceira parte, que é uma única estrofe, onde, pelas asas do albatroz, o poeta se aproxima da embarcação e percebe o que está acontecendo. Neste poema existe a quebra do primeiro momento em que o poeta, o eu lírico, ele está enaltecendo os marinheiros, e para então passar a ter uma tomada de consciência, entender o que está acontecendo, a quebra da idealização. E isso é uma antítese, né? Uma antítese do poema como um todo. Nós temos o bom dos marinheiros e depois o lado perverso deles. Na quarta parte, quando começa de fato o poema a debater a escravidão, ele é feito por 6 estrofes, versos rimados A, B, C, C, B, e é a parte em que o poeta vai mostrar os horrores do navio negreiro. A escravidão que não poupa nem as mulheres, nem as crianças, ou seja, a escravidão que preenche todos de maldade, faz com que eles tenham sinistros gritos, gemidos, chicotes, ferros. É uma cena realmente infernal que é passada, e é muito forte, a gente percebe isso. Depois nós temos a quinta parte, feito de 9 décimas, 9 estrofes, com uma famosa apóstrofe que vai iniciar uma invocação a Deus, e depois as figuras titânicas da natureza, como o mar, os astros, a tempestade. Isso é muito comum na literatura romântica mesmo, e é um pedido para que se acabasse com os horrores da escravidão. Então nós temos aí um contraste do passado heróico daqueles que foram escravizados e sua situação horrível, triste. Por último, o sexto verso, que é composto apenas de 3 estrofes, feito em oitavas, né, feito em 8 versos, que são rimados também. Nós temos a denúncia à bandeira. Ele questiona, e isso é incrível no Castro Alves, como ele debate, e é realmente o poder da literatura, ele vai debater ali abertamente o Brasil e as outras bandeiras que aceitam o poeta, aceitam essa situação vergonhosa, assim como ele apela que os heróis do Novo Mundo, quem está chegando, os novos, ou para colocarem fim àquela situação. A gente pode ter também como poetas do Novo Mundo o próprio Cristóvão Colombo, que ele chama aí, e o José Bonifácio, pela representação política e social deles na história. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia era realmente apresentar o poema e debater esse poema. Espero que ele não tenha ficado muito longo e que vocês continuem assistindo.
esse é o molde inicial. Eu vou esperar os comentários de vocês para colocar um novo vídeo para, como os filósofos foram mudando, chegar a um formato padrão. Me digam se vocês gostaram, se vocês preferem que apareça o meu vídeo ao invés dos slides. E a gente vai comentando. Muito obrigado, até a próxima. Entrem no www.ligadosfm.com, favoritem o vídeo, deem like. Muito obrigado.